existe uma regra geral? Existe uma regra geral de to versus for. É dela que a gente vai falar hoje. Porém, however, entretanto, todavia, o problema sempre do inglês é que tem muita exceção. Então, às vezes, você acha que você está arrasando e, na verdade, você deveria estar usando ali outra preposição e não o to ou não o for. Regra geral, tá? Regra geral. Então, pega o lápis e a caneta aí e o caderno e anota. Na regra geral, o to a gente vai usar quando for direção, destino. Então, quando a gente vai falando de destino, direção, distância, tudo que tem a ver com esse deslocamento, tá? Então, quando a gente fala aí nesse sentido de direção, por exemplo, vamos lá, verbos de direção que vocês conseguem pensar. Vamos lá. I go. Então, sátiro, já vou falar do to entre os verbos, tá? I go to school every day. Eu vou para a escola, né? Eu vou até a escola. Vocês conseguem perceber isso? Então, faz jus à regra geral. A exceção já vou dar as exceções tudo na lata. Dessa regra, vamos lá. O verbo to leave. To leave, de deixar, sair, ir embora. Então, se você pensa que o ir embora, né? Ir embora, beleza? Você automaticamente pensaria o quê? Direção, destino, né? Eu vou embora para, né? Estou indo embora para. Qual que é a preposição do leave, gente? Beleza, leave, né? Leave to, né? Sim ou não? Coloquem aí. Deem corações também. Sim ou não, gente? Leave to. Ok, I'm leaving to New York. Tô indo para Nova York. E aí, quem acha que tá certo? Mas não é, gente. O leave é uma exceção. Quando você fala, por exemplo, que está indo embora para algum lugar, é for. For, olha só. Então, é por isso que eu estou falando para vocês, cuidado com as preposições. Então, por exemplo, I am leaving, I'm leaving for... Deixa eu ver para onde eu tô indo. London. Agora, verbos de um modo geral, que são de direção. Por exemplo, vocês vão escrever a frase agora para mim, tá? Eu não vou escrever a frase. Vocês vão escrever aí, eu vou falar se tá certo ou errado. Dê isso para ele. Dê isso para ele. Como fica? Qual preposição vocês usariam? Quem falou to, acertou. Então, o to aqui nesse sentido, né? Give it or give this to him. Esse to vai entrar na regrinha da direção, né? Do deslocamento. Então, eu pego aquilo lá e eu entrego, dou para ele, na mão dele. Deu para entender? Então, tem essa ideia de direção, de deslocamento. Give it to him, give it to her, né? Mas não é for. Então, cuidado, anota. Automaticamente a gente quer colocar o for, né? Agora, uma dupla que muita gente confunde é o verbo to sell e o verbo to buy. Então, vamos lá. Se eu vendo meu carro para você, e aí, qual é a preposição que vocês usariam? I sell my car to you. O Rutenilson também. I sell my car to you. Então, o pessoal do Face também, o pessoal do Insta. Quando eu vendo para alguém, I sell to. Agora, quando eu for usar o buy, e aí eu já vou começar a introduzir a explicação aí do for, eu vou usar o verbo, a preposição, desculpa, for. Então, eu falo assim, ó, I buy for... O for, gente, ele vai ter uma ideia de intenção de, né? Então, eu compro, por exemplo, quando você compra um presente para alguém, você compra com a intenção de presentear essa pessoa, da pessoa ficar feliz, né? Então, tem um objetivo por trás. Então, esse seria o uso do for, tá bom? Depois já explico essa questão também de substantivos e verbos que vem depois, mas vamos por partes. Então, for example, se você parar para pensar, você pode pensar numa frase assim, ó. I buy
I'll buy, deixa eu colocar no futuro que fica melhor, né? I'll buy this t-shirt for you. Aí você tem que pensar dentro da sua cabeça, for you to wear it. Então, para que você use, né? I'll buy this t-shirt for you to wear it. Então, eu vou comprar essa blusa para você, para que você use, né? Com o intuito, com a intenção de que você use. Deu para entender? Quando for benefício, a gente vai colocar o for. This is good for your health. Então, isso é bom para a sua saúde. Então, quando você faz algo ajudando alguém, né, com esse intuito de ajudar pela pessoa, é for. Então, isso entre muitas outras coisas, inclusive em alguns verbos bem clássicos, vou explicar. Mas, por exemplo, então se alguém está segurando alguma coisa, I can carry those for you. I can carry those for you. Então, eu posso, né, carregar esses aí para você, né, para que você não carregue. Então, de novo, intuito, intenção de alguma coisa, e nesse caso de ajudar alguém, a gente pode usar o for. Olha que legal. I read a message to you e I read a message for you. Qual é a diferença, pessoal? Quando você fala I write a message to you, a gente entra no primeiro caso, no to, né? Direção, deslocamento, para alguém. Então, eu escrevi uma mensagem para vocês, né? Eu escrevo uma mensagem, desculpa, tá no presente. I write a message to you, né? Agora, se eu escrevo for you, eu vou escrever por você. Eu vou escrever pela pessoa, porque a pessoa não sabe escrever ou não consegue escrever naquele momento. Se eu for usar o verbo, eu vou ter que colocar o to. Então, ó, aqui eu coloquei I went to the store. Então, eu fui para o mercado, eu fui para como que a gente fala aqui em português mesmo? Mercadinho, né? Eu fui para o mercadinho to buy, para comprar. Então, eu tive que colocar o to buy. Eu coloquei o verbo milk e o que eu comprei, né? Então, se eu coloquei o to, quem que eu tive que colocar aqui? O verbo. Agora, se eu fui para o mercado, eu fui para a loja para comprar leite e eu quiser tirar o to buy e colocar direto o milk, por que você foi lá? Ah, eu fui por causa do leite. Eu fui por causa do leite. A gente não fala assim em português também? Mesma coisa em inglês. Se você colocar só o substantivo, só o milk, aí é for e não to. Então, anota aí. O to, você vai ter que colocar o verbo. I went to the store to buy milk. Tive que colocar o verbo aqui. Agora, se eu quiser colocar só o substantivo, só o leite, só milk, eu vou usar for. Então, I went to the store for milk. Isso é uma regra também, gente. Vai mudar um pouquinho, vai entrar naquela história do que eu falei pra vocês, do fazer por alguém. Olha só. What did you do to him? E aí, o que vocês entendem? Vamos lá. O que você fez pra ele? Então, parece que você fez alguma coisa em direção a ele que afetou ele, né? Agora, se eu mudo isso e coloco What did you do? What did you do for him? Vamos ver se vai mudar. O que você fez? Isso, para beneficiar ele, para ajudar ele. Então, what did you do for him? O que você fez por ele? Mudou, né? Não mudou? Tem algumas exceções, então, e algumas coisas assim que elas são muito variáveis, né? Então, quando você fala, por exemplo, que algo é difícil ou é muito difícil para mim, como fica? Isso é muito difícil para mim. This is very difficult for me. A Ceci também acertou. It is hard for me. A Ju também acertou. This is really hard for me. Agora, e se eu falo assim, isso é muito importante para mim? Isso é muito importante para mim, pessoalmente, para mim. Como fica? It is important to me. A Alessandra acertou. This is really important to me, important to me. Aí vocês têm que memorizar, isso aí é decoreba. Então, important to me
e hard e difficult for me, ok? Antes da gente finalizar, vou dar uma dica de pronúncia. Vocês querem a dica de pronúncia? Deem corações. Porque esse to e esse for, eles podem ser reduzidos para o som. Quem já fez aulão comigo? Quem é meu aluno que tá aí me assistindo? Fala, gente, a Teacher Carol só fala do som do schwa, porque é um dos sons mais importantes do inglês americano. Então você tem que aprender sobre ele para você entender, não é tanto para você falar, né? Você pode falar do jeito que você quiser, com ou mais sotaque, mas para você entender ele é muito importante. O to vai ser reduzido 99,9% das vezes para t. E o for também vai ser reduzido 99,9% das vezes para for, que é o som do schwa, que é esse tá? I'm going to school today. I'm going to school today. I'm going to school today. Olha o que virou. I'm going to school today. I'm going to school today, né? Deu para perceber? Então, I'm going to vira I'm going to. Olha que máximo. For fica com som de fur. Então, isso aqui é pronúncia de inglês americano. I'll buy a gift for her. I'll buy a gift for her. Gavin dá um exemplo desse. O Gavin dá um exemplo desse no vídeo dele. Lembrei qual é o exemplo do Gavin. Vou colocar aqui para vocês, ó. From Monday to Friday. Então, o from Monday to Friday fica from Monday to Friday. From Monday to Friday. From Monday to Friday. No domingo, uma live com a Teacher Annie sobre Harry Potter. Então, falamos sobre o inglês dentro de Harry Potter. Ficou super legal, ficou 1h30 de live. Eu coloquei no YouTube, já está lá para vocês. Essa daqui eu vou salvar e vou disponibilizar aqui no IGTV também. Beleza, gente? Vou fazer. Jéssica, eu aviso lá pela lista do WhatsApp, tá? Manda mensagem para mim, Alberto. Fala, teacher, quero fazer parte. É facinho, tá? Eu vou deixar o número aqui de novo. Pessoal do Face, mesma coisa. Tudo que eu falei até agora tá valendo. Fiquem de olho nos stories também, que tá sempre lá tudo que vai acontecer, tá? XOXO, guys. Thank you so much. Bye, guys. Obrigada, pessoal. Thank you.